Jonas tinha, Ramon, por consciência, ou seja, ele entendia que a grande ameaça de Israel, naquele momento, naquele tempo, naquele período, era a Síria, cuja capital era Nínive. Então, você pensa, a Síria era um país, e Nínive era a sua capital. Então você pensa em Brasil e Brasília, ok? Nínive era Brasília, a capital da Síria. E Jonas entendia que a Síria era a grande ameaça para Israel naquele período. E talvez você saiba por alto como que eram os assírios, ou a maneira como eles se comportavam, ou a maneira como tratavam os seus adversários quando estes lhes afrontavam. Mas se você não sabe, eu quero te dizer nesta noite, se você já sabe, você vai relembrar junto comigo. A Síria tinha um jeito rude de tratar seus adversários, Vitor. Uma maneira cruel de lidar com os seus inimigos. Aí você pensa, mas Miguel, só de ter uma guerra já é cruel. Só de eles puxarem a espada, haver derramamento de sangue já é cruel. De fato é. Mas essa expressão não é uma expressão correta, mas se fosse só isso, Gênesis, estava bom. Se fosse só puxar a espada, guerrear, matar uns aos outros, não estava bom, mas estava bom, né? A guerra, naquela época, era comum, era normal. A gente agora vê duas pessoas brigando, é estranho para a gente. Se duas pessoas começarem a brigar aqui, eu não prego mais, você não me escuta mais. Acaba o culto, porque ninguém vai entender mais nada. Se você vê duas pessoas brigando na rua, um acidente na Dutra, já engarrafa tudo. Não é nem porque o carro está no meio da pista, porque todo mundo vai diminuindo a velocidade para tentar enxergar o que está acontecendo ali. Aí se tiver uma briga no trânsito, o trânsito para, porque está todo mundo querendo ver o que está acontecendo ali. Então, é estranho para nós, mas era comum para eles. Comum declarar guerra. Um dia, do nada, um homem gigante entra no território de Israel e disse: eu quero um de vocês para lutar comigo. Aí quem vencer, fica com o reinado do outro, do nada. Josafá estava descansando das suas guerras, de repente alguém traz a notícia: ó, está vindo contra você aí 3 povos, amonitas, moabitas e alguns da montanha de Seir. Davi estava descansando, de repente uma notícia de uma guerra em Israel, era comum para eles. Agora o que não era comum é a maneira como os assírios tratavam seus inimigos. E aí o que eles faziam? Eles entravam no território dos seus inimigos, eles esquartejavam seus inimigos, eles arrancavam os filhos da barriga de suas mães, as mulheres grávidas, eles arrancavam o bebê de sua barriga. Eles faziam coisas que não dá nem para mencionar aqui, porque é assustador, mas só para você entender o tamanho da gravidade. E aí, a Síria é uma nação inimiga de Israel. Aí de repente, Deus olha para Jonas e diz assim, Gênesis: eu quero que você entre na Síria, na capital da Síria, em Nínive, pregue contra ela, porque eu quero salvar aquela nação. Aí não tem como. Como é que você vai pregar para os seus inimigos, os que querem devorar você, sua família, seu descendente? Como disse Hernando Dias Lopes, Jonas não queria pregar a palavra para Nínive. Por quê? Porque Nínive queria devorar Israel. Como que vai pregar para uma nação que quer destruir o povo da qual eu participo? Ele não queria. Agora eu quero que você olhe para cá e receba essa informação com muita alegria. Por que Nínive se tornou desta forma? Desta maneira tão cruel de tratar seus adversários? Se você me escuta, diga glória a Deus. Existe uma cidade, ou existia uma cidade na Síria chamada Assur. Assur, à época, era uma das grandes cidades da Síria. Por que não dizer a principal? Quando os outros governantes entravam na Síria para tomar aquele povo, eles tratavam aquele povo exatamente como eles tratavam seus adversários. Ou seja, eles faziam exatamente com o povo de Assur, de Nínive, da Síria,
o que eles depois passaram a fazer com seus adversários. Então, ou seja, Nínive só se tornou o que fizeram a ela. Quem entendeu? 3 pessoas. Vamos de novo. Nínive só se tornou, Rayane, o que fizeram a ela. Ela não nasceu cruel, desta maneira, desta forma. Ela não é a origem de Nínive, não é a origem deste povo, de Assur, da Assíria. Na verdade, eles se tornaram assim. Por quê? Porque todo governante que entrava ali, tratava este povo desta maneira. Era a maneira rude de conquistar aquela terra. Então eles entenderam uma coisa: ou a gente se torna feroz contra os nossos inimigos, ou eles vão continuar entrando aqui e destruindo a gente de maneira macabra e feroz. Então é o seguinte, a partir de hoje, somos nós quem vamos tratar eles desta forma. Aí um belo dia um governante entrou lá e achou que ia fazer com o povo de Assur, de Nínive, o que faziam antes. E quando entraram ali, encontraram um povo decidido a não ser mais escravo da maneira rude que eles eram tratados. Só que eles perderam a mão. Ao invés de se defenderem apenas, eles começaram a usar isso como método de vida. Começaram a usar isso como um método de guerra e de sobrevivência. E aí Jonas entende que não pode pregar para esse povo, porque pregar para esse povo é converter, é fazer esse povo refém de uma misericórdia que somente Israel merecia, como pensava Jonas. Esse é o pano de fundo que revela o sentimento de Jonas e as suas motivações de fugir da missão divina, em vez de cumpri-la. Por que eu vou pregar para alguém que falou mal da minha família? Para que eu vou pregar de alguém que difamou meu nome e a minha história? Para que eu vou pregar para alguém que fez de tudo e me perseguiu naquela empresa e é por isso que eu fui mandado embora? Como que eu vou pregar para o meu adversário? Como que eu vou pregar para o meu inimigo? Para alguém que todo dia tenta me prejudicar? Como que você prega para uma pessoa que te persegue diariamente? Como que você prega para alguém que deixou uma marca negativa nas suas emoções? Deve ser porque alguém morreu numa cruz por você, que na verdade não era culpado dos seus pecados, nem dos meus pecados. Foi esse alguém que sofreu chibatadas, zombaria, suas vestes foram repartidas, lançaram sorte das suas vestes, colocaram ele em exposição e colocaram uma acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Alguém que não precisava descer à terra, desceu para dizer: eles me ferem todos os dias, mas vou descer lá porque eles dependem da minha misericórdia. Eles dependem da minha compaixão. E eu quero que você entenda que todas as vezes que Deus incentivar você a perdoar, a amar e a orar por alguém que te persegue, que te humilha, por alguém que é contra você, que difamou a sua história e a sua família, você só está reproduzindo o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Há uma palavra, Ramon, na Bíblia, esta palavra é maravilhosa. Não é este diálogo, Vitor, mas eu imagino que fosse Pedro perguntando para Jesus: o que nós faremos aos nossos inimigos? Aí Jesus responde: se alguém pedir para caminhar 1 milha contigo, caminhe 2. Se alguém te pedir a túnica, lança também a capa. Orai por quem vos persegue, bendizer quem vos maldiz e amai quem vos odeia, porque assim vocês serão parecidos com o vosso Pai que está no céu, que faz com que o sol desça sobre justo e sobre injusto. Glória a Deus, aleluia.